Graças a Pai, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos e a todas. Hoje vamos dar prosseguimento a mais uma aula a semana passada nós paramos no texto de 2 Reis 6, de 24 a 30, onde a gente viu que Israel tinha sido sitiada, né? O rei Ben-Hadad tinha sitiado a cidade e o povo estava padecendo de uma grande fome. E o rei tinha presenciado as duas mães que tinham combinado de comerem os seus filhos. E agora ele, quando escuta a história, rasga as roupas e cai e o povo vê que o rei estava com roupas de saco, que era um gesto de humildade naquela época. Só que agora o rei ele vai continuar no versículo 31, 6:31, e nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 7:20. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse esse aos anciões: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então, no capítulo 7, versículo 1, então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram
aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vide. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta do capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu como falara. E o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa manhã maravilhosa, por tuas ricas bênçãos. Te pedimos a tua unção, te pedimos a tua direção para essa palavra que vamos proferir agora, que possamos aprender e praticá-la. E como foi lido com esses leprosos, que a gente não se intimide, que possamos levar as boas novas para o teu povo e que haja conversões de vidas. É o que nós te pedimos desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, a gente viu que o rei, quando tira a roupa, né, e vê a situação que aquelas 2 mulheres estavam falando, ele não se arrepende dos seus pecados. Ele simplesmente vai e diz assim, diz o rei: Assim me faça Deus o que lhe bem aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei era um idólatra, mas nesse momento ele vê aquela situação, aquela tribulação, como uma consequência das atitudes de Eliseu. Ele é o pecador, mas o homem de Deus que está fazendo a coisa certa, para ele é quem está cometendo pecado. É quem o está afastando de Deus e é quem é o causador de todo aquele tormento que a nação está vivendo. Por outro lado, Eliseu já está esperando o mensageiro. E quando ele conversa com os anciões, no versículo 32, diz assim: Vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Ele faz essa pergunta.
Veja como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Por quê? Porque ele tinha dito anteriormente, no versículo anterior, que de hoje não ficaria a cabeça sobre os ombros de Eliseu. Mas Eliseu pede que tranquem a porta e que não deixem o mensageiro entrar, né? Feche a porta e empurrem com ela. Por que filho do homicida? Nós na lição anterior, nós falamos sobre os 3 reis e quando os reis de Israel, né? De Israel e de Judá, foram ter com Eliseu, ela disse assim: e por que não pedes à tua mãe, aos profetas dele, quando ele fala com Jordão, né? Por que não pedes à tua mãe, né? Por quê? Porque os pais de Jordão eram justamente Acabe e Jezabel. E Acabe, lá em 2 Reis, lá em 2 Reis, em 2 Samuel, deixa eu ver aqui o texto, em 1 Samuel 12:23 diz assim, em 1 Reis 21, Acabe ele quer comprar a vinha de Nabote e procura Nabote para dizer que venda aquele pedaço de terra que era colado com o muro dele, que ele queria fazer uma horta. Mas Nabote, ele tinha uma coisa que era, na lei mosaica, quando você herdava uma terra, você tinha que ficar com ela para sempre, não podia transferir. Era uma ordenança divina, então aquilo para ele era sagrado, não tinha dinheiro que o fizesse vender. Quando Acabe chega em casa triste, Jezabel pergunta o que foi que houve e ele conta. Então ela traça um plano e contrata 2 pessoas malignas para testemunharem contra Nabote, que é apedrejado e morto. Por isso que Eliseu ele diz que o filho do homicida, veja o filho do homicida, né? Veja como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça, fazendo referência a esse texto, que lá em 1 Reis 21. Quando ele chega, o profeta, o mensageiro diz assim: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Que mais eu esperaria eu do Senhor? Vejam como a idolatria, veja como você conviver com pessoas que estão distantes de Deus te contamina. Esse homem que servia ao rei Jorão, ele é muito descrente, como em tantas passagens nós já vimos a descrença do povo, né? Por exemplo, quando a gente vê lá no texto de Samuel 12:23, ele diz assim, olha, quanto a mim, ele está vivendo um momento difícil, com o povo tinha escolhido o rei, e ele está conversando com o povo, e ele diz assim, olha, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas fez. Samuel sabia que o povo estava fazendo o que era mal diante do Senhor, mas ele disse, longe dele pecar contra o Senhor, deixando de orar pelo seu povo. Josué, quando está também lá no capítulo 24, ele diz assim, porém, falando ao povo, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Veja, Samuel sabia da idolatria, sabia do que tudo que estava acontecendo, mas não deixava de orar por aquele povo. E nessa hora, ele olha para ele e diz assim, ó, fala Eliseu no capítulo 7:1. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vejam, ele está falando de uma coisa que era praticamente impossível aos olhos humanos. Nós vimos no versículo, no capítulo anterior, que um jumento estava custando 80 ciclos e 5 ciclos de prata, e um pouco de esterco, 5 ciclos de prata. E agora Eliseu está dizendo que amanhã, mais ou menos por essa hora, na hora que o mensageiro chegou, eles teriam na porta de Samaria um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Quer dizer, o capitão, o homem do rei, cujo braço o rei se apoiava, respondeu a ele dizendo: como isso pode acontecer? Vai o Senhor abrir as janelas do céu? Como poderá suceder isso? Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos em um momento tão difícil das nossas vidas e às vezes a nossa oração é aquela oração de descrença. A gente pede a Deus, mas no nosso íntimo a gente está pensando feito esse capitão. Como Deus poderá fazer isso? Como vai acontecer? Esses textos nos mostram que Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar a história num piscar de olhos. Ele pode tudo. E Samuel simplesmente diz assim, Samuel não, Eliseu: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, nesse momento, Eliseu faz uma profecia. Disse que vai acontecer e que amanhã, mas só que ele não comerá daquilo. É engraçado como as pessoas, quando escutam a palavra de Deus, muitas vezes riem e zombam e não acreditam, mesmo tendo presenciado os exemplos anteriores. Esse homem provavelmente deve ter presenciado os milagres, a questão dos 3 reis, os milagres que o Senhor fez, e sabia da história de Israel, mas mesmo assim foi totalmente incrédulo. Acontece que quando esses homens, quando passa o tempo, nesse mesmo dia, nós temos agora no versículo 3, 4 homens leprosos. Nós sabemos que os leprosos não podiam viver na cidade. A cidade estava cercada, então os leprosos não podiam ir para a cidade e, se fossem, morreriam de fome. Se eles permanecessem onde estavam, morreriam de fome também. E então eles conversam entre si e diz o seguinte: eles estavam à porta da cidade, né, na entrada da cidade, e disseram uns com os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Esses homens, eles não tinham escolha, né? Se permanecessem onde estavam, morreriam de fome. Se fossem para a cidade, além de serem leprosos, também morreriam de fome. Então disse: então vamos fazer uma última tentativa, vamos lá no arraial dos sírios e então somente morreremos. Ou eles nos deixam lá, ou então somente... Escolheram talvez uma forma de morte mais rápida, pensaram assim. Só que quando eles se levantam ao anoitecer para se dirigirem ao arraial, que chegam, presenciam uma coisa fantástica, porque o arraial não havia ninguém.
E aí o Senhor, qual foi a ação divina? O Senhor fizera ouvir no arraial, no versículo 6, dos sírios, ruído de carros e de cavalos e de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então eles se assustaram. Não é a primeira vez, nós temos visto os outros exemplos, que lá em Jericó, só com o louvor, né? Só com as trombetas derrubaram as muralhas. Outros eventos, quando o exército corre só por escutar o ruído, e Deus assusta o povo e eles abandonam tudo. Então Deus fez com que os exércitos fossem embora e deixassem tudo, porque eles queriam preservar a vida deles. E o que é que acontece? Quando eles chegam lá, vendo que não tinha nada, entram numa tenda. E quando entram na tenda, comem, bebem, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram noutra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Agora, observem no versículo 9, que eu acho que isso vai ser a essência da nossa aula hoje. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Esses homens, a sociedade discriminava esses homens, eles não tinham direito, mas mesmo assim, o coração deles, nessa hora, vendo aquelas riquezas que nunca teriam em toda a sua vida, eles olham e dizem assim: este é o dia de boas novas. Vão na cidade e levam essas boas novas. Existe um evangelista alemão, Rainer Bonk. Ele tem duas frases que eram muito interessantes. Ele fez um trabalho muito bom de evangelismo, mas ele tem duas frases que marcaram o trabalho dele. Ele diz assim: não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Nós sabemos que a igreja é um lugar de pessoas doentes espirituais, que quando chegam na igreja estão buscando a cura espiritual. O evangelho é a cura de tantas doenças que nós passamos. E quando você não leva o evangelho da salvação, de transformação de vida, você está escondendo o remédio do paciente. Então nós não podemos, muitas vezes nos comportamos feito esses leprosos. A gente tem as boas novas, recebe a graça, crê na salvação, mas não divulgamos, não levamos a mensagem de salvação, não damos as boas novas. E ele está dizendo aqui, olha, não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Não podemos esconder, temos que levar essa cura para todos. A outra frase que Rainer diz, essa é muito impactante, porque ele diz assim: o evangelho é eterno. Todo mundo sabe que o evangelho é eterno. O tempo passará, mas as palavras de Deus ficam para sempre. Porém, não temos a eternidade para pregá-lo. Eu e você, nós não temos a eternidade para pregar o evangelho. Nós só temos o tempo que vivemos. Então, o tempo que a gente vive é o tempo que eu tenho que pregar, para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Então, eu só vou poder levar essa mensagem enquanto eu estiver vivo e para os vivos. Estamos vivendo um momento agora de calamidade no mundo, onde nós estamos passando por essa crise, por essa pandemia, Covid-19, todo mundo tomando conta, quarentena, isolamento social, mas mesmo assim não podemos nos calar, não podemos deixar de anunciar as boas novas, porque as pessoas estão padecendo, vidas estão sendo ceifadas sem conhecer a Jesus, o verdadeiro Jesus, né?
o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação, que tem que ser pregado genuinamente de acordo com a palavra. Né? A Bíblia diz que aquele que acrescentar uma vírgula, qualquer coisa a isto que está escrito, peca. Então nós temos que ter essa convicção de que nós temos que pregar o evangelho, saber que ele é eterno e que o tempo nosso de sermos usados por Deus para levar essa mensagem é enquanto vivemos, porque nem podemos levar para os que morreram, e depois que morrermos também não seremos mais usados no evangelho para divulgar, para nós divulgarmos o evangelho. Então significa dizer que aqueles leprosos, eles trazendo aquela situação daquele momento para os dias de hoje, eles podiam estar se fartando com tanta abundância, com tanta coisa, mas caíram em si e disseram: temos que levar as boas novas, né? Só que o nosso rei, que é incrédulo, que idólatra, ele continua o quê? Quando chegam os leprosos, que grita, brada no portão, anunciando as boas novas, o rei sai, o povo se alegra, mas o rei sai, e o que é que o rei diz? Agora vou dizer o que é que está acontecendo. Eles saíram do arraial, estão esperando que a gente saia para nos atacar e entrarem na cidade. Ele pensa ainda com os olhos, não consegue enxergar com olhos espirituais. E então um dos servos responde dizendo, no versículo 13, então tomemos, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade e levemos pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão de Israel que já pereceu. Quer dizer, se continuarmos aqui, morreremos. Enviemos homens e vejamos. Então tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e armas que os sírios, à sua pressa, tinham lançado fora. O que é que acontece? Eliseu conhecia o povo, sabia da idolatria, sabia de tudo isso, mas não deixava de orar pelo povo. Esses profetas, eles tinham um fardo muito grande, carregar um fardo muito pesado, que era justamente levar a palavra para um povo que era o povo escolhido, nação de Deus, mas que seu coração estava muito distante de Deus. Mas também não era por isso que deixavam de falar do Evangelho e tentar levar a mensagem de Deus. Né? Salomão não, o rei Davi, lá no Salmo 51, ele diz: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Essa tinha que ser nossa oração todo dia, né? Pedir um coração valente, um coração... Eu gosto muito desse texto, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 51. No versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados se converterão a ti. Isso aqui teria que ser nossa oração todo dia. A gente tem que clamar a Deus para que não nos repulse, não nos retire da sua presença, que renove a alegria da salvação, que nos dê um coração, um espírito voluntário, nos sustentar com um espírito voluntário, para que possamos ensinar a quem, não é a quem está com a gente na igreja, não, aos nossos transgressores, os caminhos de Deus. É a esse povo que nós temos que levar essa mensagem. E os pecadores se converterão a ti.
Então o Espírito Santo tem que ser abundante dentro de nós. Nas nossas noites de vigília, o pastor Felipe tem colocado muito uma questão muito importante, que é o copo. Você tem um copo, se você enche aquele copo, você está enchendo para si, mas você precisa transbordar para que os outros possam aproveitar da mesma graça também. Então, por isso que o Espírito Santo tem que transbordar, tem que ser abundante na vida de cada cristão, de cada pessoa. Essa tem que ser a nossa grande luta, levarmos esse evangelho para todas as pessoas, pedirmos forças a Deus, porque tem momentos que a gente desanima, tem momentos que as batalhas são muito grandes, mas Deus está conosco. Confiemos os nossos caminhos ao Senhor e Ele providenciará tudo. Então, o que é que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? O povo saiu, saqueou o exército dos sírios, voltaram ao rei da guarda. O rei pede ao capitão, aquele que disse: como é que pode isso, abrir as portas dos céus, as janelas do céu? E quando ele falou com o homem de Deus, e o rei coloca ele com a incumbência de que para que ele tome conta do portão, né? E ele vai e fica no portão, e quando a multidão, né, no versículo 19, aquele capitão que responderam ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse abrir janelas do céu, poderia suceder isso? Disseram o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Então, como ele estava no portão tomando conta, veio uma grande multidão e o atropelou na porta, e ele morreu. Meus irmãos, a lição que nós temos de hoje primeiro, oportunidades. Não devemos desperdiçar as oportunidades, porque amanhã pode ser tarde. O tempo de pregação é o tempo de hoje, é o agora. Precisamos ser como esses leprosos. Mesmo que o mundo nos faça mal, mesmo que as pessoas nos tratem mal, mesmo que as pessoas nos odeiem, mas nós temos que pagar o mal com o bem e levarmos essa mensagem de salvação. Esse é o nosso propósito de vida, a gente levar esse evangelho transformador. E para que possamos dar esse testemunho, precisamos vivê-lo. Não é só com palavras, são nossas atitudes, nossa vida, nossa devoção, nossos exemplos, no trabalho, em casa, com os amigos, na rua, com pessoas que não nos conhecem. É tão bom quando você está num canto que alguém olha assim e faz: você é diferente, você é evangélico, você é um homem de Deus, a pessoa perceber que você é uma pessoa boa, um homem de Deus. Seremos mais ou menos como antigamente os nazarenos, né? Que quando passava a pessoa olhava e fazia: olha, porque eles tinham as roupas, tinham o cabelo, era tudo diferenciado, e as pessoas. Hoje não, hoje nós não são tanto as roupas, mas são nossas atitudes, nosso comportamento diante das pessoas que vai fazer toda a diferença. E a outra coisa a outra grande lição é quando a situação foge do controle, que não sabemos como resolver, só tem um caminho: é procurar a Deus, procurar o grande tesouro da nossa vida. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Se seu tesouro estiver no banco, com a sua reserva, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com as suas amizades, você está mal. Porque a nossa segurança, nosso maior tesouro tem que ser as coisas de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tomemos posse disso, né? Outra coisa é: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que possamos orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, por esse momento que estamos vivendo, né? Mesmo sabendo às vezes que tem pessoas que fazem as coisas mais diante de Deus, mas não podemos deixar de orar por eles, para que Deus haja. Porque se eu creio nesse Deus que converte um oficial feito Naamã, que era o oficial sírio, que quando se converte realmente, que chega um homem soberbo e sai um homem transformado, que olha assim e diz: olha, eu já estou dizendo que quando chegar na minha terra, talvez eu tenha que me curvar diante de outros deuses por conta da minha posição, mas o Senhor saiba que
eu só sirvo a Ele a partir de agora. Então, que a gente possa orar para que haja transformações de verdade dos nossos governantes, que eles sejam homens realmente de Deus, com pensamentos bons para a nação, e que a gente possa estar intercedendo pelos nossos governantes. A outra coisa que a gente aprende é quando as pessoas se desesperam, elas são capazes de fazer coisas absurdas. Vejam o desespero desse povo, novamente a fome assolando, a fome matando as pessoas, e de repente aparece comida, mas sai a multidão correndo, atropela, mata esse oficial. Da mesma forma é hoje em dia, quando as pessoas estão conhecendo Deus ou não, muitas vezes as pessoas se desesperam diante da necessidade. Que a gente possa ter paz, ter a paz de Deus, ter a paz de Deus que excede todo entendimento, que a gente possa buscá-lo em espírito e em verdade. Né? Eu gosto muito dessa expressão, porque buscar a Deus muitas vezes as pessoas buscam, mas é só da boca para fora. Esses homens me louvam da boca para fora, mas seu coração está muito distante de mim. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da minha vida, porque muitas vezes eu olho e percebo e eu faço feito pastor Lu, tenho que morder a língua para conter meu espírito agressivo, às vezes, meu espírito que às vezes não agrada a Deus, e às vezes a gente tem a falsa ideia de que somos pessoas muito especiais, e às vezes estamos cometendo alguns delitos, alguns pecados que são tão graves diante de Deus, e a gente só vê os grandes pecados dos outros. Que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, fazermos uma reflexão sobre as boas novas. Eu acho que essa é a essência da nossa lição hoje. Como eu posso divulgar essas boas novas? Aproveitar as responsabilidades, ter a responsabilidade que Eliseu teve de orar pelo povo, mesmo sabendo que o povo era incrédulo, que o povo fazia tantas coisas ruins, mas ele não deixava de orar, né? A igreja tem que ser a voz de Deus, a igreja tem que ser genuína, tem que ser verdadeira, tem que servir a Deus com alegria. Esse é o nosso propósito. Termos consciência que a palavra de Deus pode transformar toda a situação. Vamos ser responsáveis, não vamos Jesus lá não vamos tentar Deus. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser coerentes com nossos discursos. É tão ruim, é tão triste quando a gente vê uma pessoa que fala tanto de Deus, mas as suas atitudes mostram e envergonham o Evangelho. A gente escandaliza. Então vamos orar por essas pessoas também, para que Deus possa tocá-los, possa transformar esses corações, né? Que a gente possa crescer cada dia mais no conhecimento, na palavra do Senhor, sermos verdadeiros praticantes, né? E independente de cargo, em igreja, somos cristãos. Nosso sobrenome principal é cristão. As pessoas têm que olhar para a gente e olhar e ver Cristo. Não é ver Jorge, não é ver pastor Felipe, não é ver pastor Marcelo, não é ver do menor ao maior, ver a pessoa. As pessoas, quando olham para a gente, têm que ver Cristo. Que a gente possa anunciar essa boa nova, que possamos ser mensageiros de Deus, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana na sua presença e que nesses tempos de pandemia vamos gastar mais tempo estudando a palavra do Senhor, tá certo? Que Deus abençoe, um beijo para todos, assim pode, né? Beijo virtual, e que Deus nos dê uma semana de vitória. Amém? Fiquem na paz.